As crianças podem sair bem quietinhas. O tema dessa manhã é Jesus, o fazedor de milagres. Levante a sua mão e adore a Jesus nesse momento. Ele quer ser adorado, Ele quer ser adorado. Ele quer ser exaltado. Jesus, o fazedor de milagres. Jesus, o fazedor de milagres. Pai querido, nessa manhã nós exaltamos o nome de Jesus. Nós reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Toma-nos nas tuas mãos esta manhã e exalta o nome do teu Filho no nosso meio. E essa manhã faça milagres. Nessa série faça milagres. Na vida da igreja e na nossa vida. Pai, Senhor, essa igreja precisa de milagres. E essa igreja experimentará milagres. O teu povo precisa de milagres. E o teu povo experimentará milagres. Nós clamamos isso no nome de Jesus. Mais um aplauso a Jesus esta manhã. Amém e amém. Podemos sentar, queridos. Dois textos que eu queria chamar a atenção nesta manhã. Primeiro, se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? O segundo texto são as palavras de Pedro na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 10, verso 38. Pedro, na casa de Cornélio, disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Essa é a segunda mensagem da série de milagres que nos levará 6 semanas para cumpri-la. Nós definimos, para as pessoas que não estavam aqui na semana passada ou que não assistiram a mensagem passada, que milagre é algo extraordinário, fora do comum. Milagre é algo que você não pode explicar com palavras naturais. Milagre é uma intervenção divina no curso normal dos acontecimentos. Milagre é atribuído à onipotência de Deus, ao fato de Deus ser todo-poderoso. Milagre é quando o impossível se torna possível, quando o extraordinário, ordinário, quando o sobrenatural acontece como se fosse natural. Eu escolhi esse clipe desse filme, eu vi vários, mas eu escolhi esse pela forma que
o produtor desse filme, colocou Jesus de uma forma muito natural. Você prestou atenção que Jesus no barco, ele ria, ele se divertia com a incredulidade dos discípulos. Quando foi necessário ajuda para puxar a rede, ele foi lá rindo e ajudou a eles. Esse extraordinário se tornando ordinário, esse sobrenatural como se fosse natural. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é Jesus. Isso que a igreja deve viver. Nós vimos 4 passagens na semana passada que elas estabelecem o tema de toda a série. E por isso que o Fernando cantou o cântico que foi cantado essa manhã. Não somente pela beleza da sua voz, mas mais importante pela mensagem. O meu Deus é o Deus do impossível. Nós usamos 4 passagens específicas na semana passada que vale a pena a gente voltar. A primeira passagem, aliás, as 2 passagens estão no capítulo 32 de Jeremias. Quando as circunstâncias em volta de Jeremias eram adversas, a história nos conta que a nação da Babilônia estava às portas, Jerusalém estava prestes a ser destruída, e Deus manda uma palavra para Jeremias dizendo: Jeremias, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, eu sou um Deus tremendo. E Jeremias, quando Deus profetiza o retorno do povo de Israel, quando Deus profetiza que Deus vai levantar Israel novamente, algo que aos olhos do homem seria impossível, Jeremias exclama, e ele diz: ah, Senhor Deus, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com o teu braço forte e a tua mão estendida. Ou seja, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que criou os mares. Eu vivo numa área muito bonita. Quando não há nevoeiro, nós temos uma visão bonita do Oceano Pacífico. E esse ano tivemos muito pouco nevoeiro. E você olha o Oceano Pacífico, e às vezes eu subo em frente da minha casa, virando para o outro lado da estrada, há uma zona que é protegida, e eu subo lá e olho e vejo o Oceano Pacífico, e vejo a cidade de Pacífico embaixo, e eu fico olhando os barcos passando, eu fico olhando os pássaros voando. Deus criou tudo. Ontem à noite havia uma lua linda, e você podia, ao descer do sol, e o sol desce para o oeste, e a minha casa, o fundo da minha casa dá para o oeste, e você descendo assim, você vê o sol. E ontem meu irmão Beto estava lá e ele me chamou a atenção de 2 planetas que estavam alinhados ontem. Você podia olhar para o céu clarinho, era um azul escuro, quase que negro, e você olhava para cima e podia saber que o sol tinha acabado de descer, e você via Vênus, e mais um pouquinho você via Júpiter, e você lembrava que aqui está a Terra, e você tem o planeta, você tem o Sol, Mercúrio. O Mercúrio é o próximo planeta depois do Sol, e você não pode enxergar Mercúrio, que está muito perto do Sol, e o próximo é Vênus. Nós não podíamos ver Marte, depois vem a Terra, depois Marte, e depois o quarto vem Júpiter, e você vê em linha, e você olha para cima, e vê os planetas, e vê as estrelas. Não tem como você não ver a grandeza do nosso Deus. Você olha para as flores, você olha para os animais, e você vê um Deus criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso. Eu fui visitar o Valmir essa semana e o encontrei na